Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Veja, entrando no capítulo 3 de Tessalonicenses, Paulo vai fazer a conclusão da carta. E ele começa com um pedido de orações por sua igreja. Veja, ele faz isso logo nos 3 primeiros versículos. Vamos continuar no versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Até aqui. Veja, no versículo 1, Paulo fala o seguinte: gente, orem, para que a palavra possa prosperar, como está prosperando aí na cidade de Tessalônica, aí na igreja de vocês. Isso nos mostra o quê? A responsabilidade que nós temos de sempre estar intercedendo pela pregação do evangelho, não somente pregar, mas também orar pela obra da igreja, irmãos que nós não conhecemos, que nós só vamos ver lá no céu. Gente que a gente nem imagina que existe. Mas Deus espera e nos orienta que nós oremos pela obra missionária. Que mais? Ele fala pelo livramento de homens maus. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, extremamente atual. Veja, nos nossos dias a gente vê que os inimigos da cruz se multiplicam, ou de maneira aberta, ou de maneira disfarçada. Muitos são os inimigos da cruz. Por quê? Porque o próprio Paulo explica, a fé não é de todos. Tem gente que olha para nós com aversão. Tem gente que por ele fecharia todas as igrejas. Tem gente que acha que as igrejas são máquinas corruptas de arrecadação de dinheiro e para alienar o povo. Então existe sim na sociedade moderna um trabalho silencioso de combate à igreja. O motivo é simples, a fé não é de todos. E aí no 3º versículo, Paulo nos dá a questão da proteção espiritual para a obra, pedindo orações para que nós sejamos livrados do maligno. Por quê? Nós temos um inimigo. O trabalho desse inimigo é magoar os santos. Esse inimigo é poderoso. Esse inimigo usa pessoas, que eu tenho que lembrar. Existe, segundo a Bíblia, segundo Jesus, existem 2 espécies de pessoas no mundo. Ou a pessoa é filho de Deus e está debaixo do Espírito Santo, ou a pessoa é filha do diabo e está debaixo da atuação maligna. O que eu entendo com isso? Que o diabo, sempre que surgir uma oportunidade, ele vai usar pessoas, ele vai usar sistemas, ele vai usar situações. Inclusive, ele vai usar seres espirituais, invisíveis, anjos caídos, demônios, tanto para interferir, muitas vezes lançando pensamentos. Nós temos que lembrar que o próprio apóstolo Pedro, num rompante do Espírito Santo, Jesus pergunta: quem eu sou? Jesus fala: tu és o Cristo. Pedro fala para Jesus, Jesus fala: olha, foi o Espírito Santo que te revelou isso. Aí Jesus começa a falar sobre a sua morte. O mesmo Pedro começa a falar: Senhor, não pode acontecer isso. Poupa a tua vida, tem dó de si mesmo. Jesus percebeu que aquilo é um ataque maligno na mente de Pedro e falou para Pedro: arreda, Satanás, não tem partes comigo. Se o próprio apóstolo Pedro
teve lançado na sua mente pensamentos relâmpago e acatou como verdadeiros. E esse tipo de pensamento ia destruir a obra da cruz. Imagina nós vivendo num mundo onde Jesus já não está mais presente fisicamente, mas glória a Deus que o Espírito Santo está habitando em nós. Mas o que eu quero que vocês percebam, muitas das situações que você passa, é influência demoníaca, é influência maligna. A boa teologia não pode transformar o crente num robô, uma pessoa que não percebe que existe um mundo invisível. Você tem que olhar essas coisas, existem dois extremos nocivos. Primeiro extremo nocivo é só quem fala do diabo. Segundo extremo nocivo é aquele que não fala do diabo. Nós temos que estar no meio, estudando a Bíblia, orando, aprendendo a boa palavra, mas discernindo as armadilhas do maligno. Paulo fala para a gente prestar atenção nos seus ardis. Então tenha discernimento, busque um nível de consagração, ser cheio do Espírito Santo num nível tal em que você vai perceber rapidamente a atuação maligna à sua volta. Isso vai poupar sofrimento, isso vai poupar erro. Sem ter uma visão fanática, sem ter uma visão obturada. Hoje nós temos dois extremos. No meio pentecostal se fala demais do diabo, principalmente os neopentecostais. E normalmente no meio tradicional histórico não se fala nada. Os dois extremos são errados. Porque quem foi o pregador que mais falou do diabo? Jesus. Se Jesus foi o pregador bíblico que mais falou do diabo, é porque esse é um assunto importante. E é necessário prestar atenção. Porém, com equilíbrio e sabedoria. Sem fazer apologia ao diabo. Ele é criatura, não é criador. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 4. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Gente, constância na fé. Qual é o grande problema das pessoas? Elas não são constantes na fé. Vivem uma vida cristã que oscila entre altos e baixos. Lógico que você tem dia difícil, lógico que você tem problemas, lógico que você fica triste, lógico que você fica alegre, mas mais ou menos tem que ser algo equilibrado. Outro detalhe, a sua vida espiritual não pode ser refém da vida cristã, do emocional. Veja, você estando bem ou você estando mal, você sai para trabalhar. Você estando bem ou você estando mal, você manda seus filhos para o médico. Você manda seus filhos para a escola, você manda fazer tudo que tem que fazer, estando bem emocionalmente ou mal. Agora, quando chega na vida cristã, a pessoa dá o trelelê e começa a agir segundo suas emoções. Se você fizer isso, você vai ficar refém das suas emoções. Ora está bem, a vida cristã está bem. Ora está mal, a vida cristã está mal. Você vai se tornar refém das emoções e os espíritos malignos vão perceber isso e vão trabalhar para que mais emoções venham e bloqueiem a sua vida cristã. Por isso é importante o equilíbrio, por isso é importante estar firmado na palavra e estar debaixo do poder do Espírito Santo, nos ajudando, controlando a nossa vida e nos dando equilíbrio. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 6. Mandamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Vamos fazer uma pausa aqui. Paulo repentinamente muda de assunto. Qual era o problema da igreja de Tessalônica?
Lembra que muitos achavam que Jesus já tinha voltado? Esse já era um dos problemas. Aí Paulo escreveu essa carta. Só que havia um segundo problema. Haviam pessoas dentro da igreja que estavam com o seguinte pensamento: bom, se Jesus vai voltar, vamos parar de trabalhar. E vamos cuidar só da vida espiritual. Porque Jesus está para voltar, a volta de Jesus está próxima, então não tenho mais que me preocupar com o trabalho, com o projeto de vida, com correr atrás das coisas. E aí esses irmãos estavam andando desordenadamente. O que é importante nesse versículo? Você entender que andar desordenadamente nesse texto aqui é não trabalhar, é ser preguiçoso e ficar dependendo da igreja. Por que é importante você saber isso? Existe uma doutrina bíblica da separação bíblica que nós vamos ver hoje. Mas, infelizmente, existem igrejas que querem usar esse versículo. Por exemplo, os tradicionais acusam os pentecostais que o culto deles é desordenado. Realmente é. Tem coisas a melhorar? Tem coisas a melhorar. Mas aí eles querem usar esse versículo aqui para se apartar a comunhão, para fazer a chamada separação bíblica. Isso está errado. Você tem que fazer separação bíblica com seitas, como os testemunhas de Jeová. Você tem que fazer separação bíblica com seitas, como os mormons. Esses você tem que estar atento. Você tem que estar muito atento com a seita dos adventistas, que tem muita infiltração no meio cristão. O adventismo é uma seita. Desliga lá que é melhor. O adventismo, ele não prega as 9 doutrinas essenciais da fé. Amém? Amém. Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 7. Deixa eu pedir um favor. Acende a luz solar e desrosqueia aquelas lá do meio. Quer ver? Acende aí. Acende essa. Tira só aquela do meio ali para aguentar a outra. E tira essa aí em cima de você. Não, tira essa. Tira. E tira essa aqui. E não tem feito muito sol e a nossa luz solar está abalada. E aí eu tenho iluminação aqui. Vamos ao versículo 7. Porque vós mesmos sabeis que convém imitarmos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Até aqui, Paulo está explicando o que é andar de maneira ordeira, é fazer o que ele fazia, trabalhava. Silas trabalhava, Timóteo trabalhava. E ele, inclusive, fala que ele tinha direito de receber salário da igreja. Ele fala, não porque nós não tivéssemos autoridade, ele poderia receber. Mas para gerar um bom exemplo na igreja, Paulo vai para uma exceção, trabalhando e se sustentando a si mesmo, juntamente com sua equipe apostólica. Mostrando que andar desordenadamente é não trabalhar e se tornar pesado para a igreja. Só isso. Talvez os irmãos não estejam habituados com isso, mas eu conheço igrejas que não têm comunhão com outras igrejas, porque falam que o culto delas é desordenado. Realmente é. Gente orando em línguas altas, sem interpretação, não pode. É gente rodopiando, é gente fazendo bagunça, fazendo às vezes umas maluquice, fazendo umas meninice. Mas isso não é motivo para quebra de comunhão. Isso é apenas um motivo para um cuidado teológico, de não se misturar com esse tipo de prática. Mas são irmãos, é gente salva, gente que vai para o mesmo céu. Muitas dessas igrejas foram instrumento de Deus para ganhar o Brasil.
o Brasil não seria ganho sem o trabalho da Assembleia de Deus, sem o trabalho da Deus é Amor, sem o trabalho das igrejas pentecostais. É graças a eles que o Brasil foi ganho. Agora, tem erros. A gente concorda com a teologia deles? Alguns pontos não. Mas são nossos irmãos, nossos queridos, e tem muita gente boa no meio. Eu mesmo, por exemplo, um dos teólogos que eu consulto é o pastor Ciro Sanches Zibordi, da Assembleia de Deus de Santa Catarina. Um excelente teólogo. Por exemplo, o Silas Malafaia, tem coisa que eu não concordo com o Silas, mas tem coisa que ele é perfeito. Pastor Cláudio Duarte, tem coisa que eu não concordo com ele, acho que ele passa longe, mas existem coisas boas no seu ensino. Entendeu? Agora, são irmãos, eu jamais vou trazer uma prática para a nossa igreja dessa forma. Mas eu tenho que encará-los como irmãos. Nós vamos para o mesmo céu. E embora muitos tradicionais possam ficar bicudo, foram esses irmãos pentecostais que, com uma violinha do braço, um terno xadrez, uma calça listrada, muitos semi-analfabetos, ganharam o Brasil. Foram eles que deram a cara para bater no campo missionário. Tivemos até a oportunidade de conhecer um deles, o avô do irmão Juliano, o irmão Antônio. De cadeira de roda, ele plantou centenas de igrejas no interior do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Roraima. De cadeira de roda. Depois de anos, dependendo de hemodiálise. O irmão fazia hemodiálise 3 vezes por semana e pregava nas igrejas. Concordo 100% com a teologia dele? Não, mas tenho orgulho de Deus ter me permitido não só de ser amigo dele, de congregar com ele, como de ter pregado para ele. Porque ele foi um incentivo na minha vida. Então é esse sentimento que eu tenho que ter. Não posso mudar a palavra de Deus. Agora, o camarada é vagabundo, está dependendo da igreja. Esse aí tem que se apartar. Esse aí tem que ser disciplinado. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Até aqui, Paulo explica, veja, se alguém não trabalhar, não coma. Qual é o contexto aqui? Havia filósofos gregos, os chamados cínicos, você conhece a palavra. O que os cínicos ensinavam? Que o trabalho manual, o trabalho braçal era desonroso. Como que os cínicos viviam sem trabalhar? A igreja de Tessalônica estava colocada no mundo grego. Alguns irmãos, por essa influência, juntando com a questão que diziam que Jesus ia voltar, pararam de trabalhar. O que Paulo falou foi taxativo. Quem não trabalhe, não coma. Havia irmãos fazendo coisas vãs que eles faziam. Iam na casa dos outros irmãos para filar o almoço, para filar a janta. Se tornavam pesados. Por mera preguiça. Não era uma questão de necessidade. Era uma questão de omissão. Paulo dá duas orientações. Primeiro, se aparta. Segundo, que o tal nem coma. Quem não trabalhe, não coma. E Paulo vai ser mais duro ainda. Quer ver que interessante? Deixa eu tomar um golinho d'água. Versículo 11. Só para dar o contexto, vou reler o 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Até aqui, qual é a ordem de Paulo? Trabalhar. Quem inventou o trabalho? Deus. Qual a primeira ordem no Jardim do Éden?
cuidar e cultivar o jardim. Quem inventou o trabalho foi Deus. O trabalho é uma ferramenta de Deus para moldar o nosso caráter, para fazer com que nós nos desenvolvamos. É um instrumento de Deus para que eu sustente a minha família. É um instrumento de Deus para que eu corra atrás do que eu tenho que correr. Já viu aqueles crentes falando, queria saber quem é que inventou o trabalho? Foi Deus. Agora, qual que é a questão? A questão é com a entrada do pecado, entrou a maldição sobre o trabalho, que é, do suor do teu rosto comerás. O que nós percebemos como salvos? Quando a gente entra para o reino, nós percebemos que a gente continua tendo que correr atrás. Mas eu percebo na minha vida, e talvez você perceba na sua, que Deus encaminha muitas coisas e facilita o nosso trabalho. Nós não estamos livres da maldição do pecado, do suor do teu rosto comerá, porque tem dia pegado. Mas várias vezes na sua vida você vê o cuidado de Deus te dando estratégias, capacitando para que você realize as coisas. Qual é a sua oração? Senhor, me capacita. Senhor, vem com o teu poder. Essa tem que ser a tua oração. E quais as estratégias do Senhor? Sofrer menos no trabalho. Amém? Amém. Vamos lá, versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Até aqui, esse eu vou ter que ler isolado esse versículo. O que acontece? A igreja tem que fazer o bem. A igreja tem que fazer a caridade. Mas a visão moderna do século XX, a visão de caridade, não é uma visão bíblica. Quando Paulo fala aqui, e vós não canseis de fazer o bem, Paulo está falando do dom de socorro, do dom de misericórdia. Paulo está falando daquilo que era feito desde lá do livro de Atos dos Apóstolos, onde as viúvas eram sustentadas pela igreja. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, você fazer a caridade bíblica, existem regras. A ordem da caridade bíblica não é para você dar sopa para mendigo. Veja, Paulo não acabou de falar, quem não trabalha não coma. Como é que fica uma pessoa que deliberadamente abriu mão de trabalhar para o seu sustento? Ela vai passar sufoco. Isso parece uma palavra dura. O pastor Marcos Leconato causou uma polêmica na internet quando ele fala, olha, vocês não têm que ficar dando sopa para mendigo. Porque a Bíblia fala que quem não trabalha não coma. Tem igreja que o trabalho deles é só social, é só mendigo. Qual que é a obra social da igreja? A Bíblia dá regras. Primeiro, quem não trabalha não coma. Esse não pega nada da igreja. Segundo, existe os diáconos, a diaconia da igreja, que foi levantada para servir as mesas, para ser usada no suprir das necessidades. Por exemplo, hoje na nossa igreja, quem mais exerce a diaconia sou eu, porque a nossa igreja é pequena, nós estamos em formação e eu sou a pessoa que tem informação dos irmãos. Mas qual que é a regra também? Primeiro, os da igreja local. O que as igrejas fazem por aí? Tem pastor passando necessidade para ir fazer a obra e a igreja está indo dar sopa para mendigo. Sendo que a igreja tinha que pagar a gasolina do pastor, o celular do pastor, se bobear, dar uma ajuda de custo para o pastor. Eu conheço um monte de pastor que paga para fazer a obra, trabalha a semana um duro danado, que nem pedreiro, pegando no pesado, e a igreja não ajuda nem com a gasolina para o camarada e para a igreja. O camarada só anda com o tanque na reserva e aí vai dar sopa para mendigo. Entendeu? Então, primeiro, eu tenho que ajudar os domésticos da fé. Aqueles irmãos que estão passando por lutas, mas é gente esforçada, gente que está na pegada.
gente que tem uma vida, está buscando uma vida digna. Todos nós podemos passar por problemas, mas a questão é se a pessoa está buscando uma vida digna. Então, a primeira regra é na igreja local que você faz a caridade. Segunda regra, nas igrejas em volta. Está todo mundo suprido aqui. O que eu vou procurar? Vou procurar irmãos das outras igrejas para ajudar. Essa é a regra bíblica. Fora isso, esporadicamente, por orientação do Espírito Santo, você pode fazer alguma obra social. Mas entendendo que não existe um versículo direto. Aí alguém vai falar, mas Jesus falou, os pobres vocês vão ter sempre. Só que Jesus estava pregando dentro do povo de Deus, Israel. Jesus estava falando para o povo de Deus. Senão Paulo estaria indo o contrário. Quando Paulo fala para fazer as listas das viúvas, para escrever as que são verdadeiramente viúvas. Se aquela viúva tem filho que tem condição de sustentar ela, a igreja não ajuda, o filho ajuda. E aí ele fala que é o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é dinheiro, é não deixar o pai e a mãe passar necessidade financeira. Que tem gente que anda com roupa boa e o pai anda com chinelinho havaiano, com preguinho embaixo. Às vezes não custa nada você comprar um chinelo bom, dar de presente. Entendeu? Lógico, você também não vai sustentar velho mimado. Mas você pode aliviar certos confortos. Então existem regras para a caridade. Mas uma das principais, que é mais desrespeitada hoje, quem não trabalha, não coma. Olha a força do que Paulo está falando. Veja, versículo 10, vou reler. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E aí a igreja pega o dinheiro da igreja e vai distribuir para quem não quer trabalhar. Tem um irmão na internet, algumas coisas eu gosto dele, outras coisas eu não gosto. O irmão Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia. Ele escreveu um livro, A Máfia dos Mendigos. E ele passou 2 meses ou 3 vivendo como mendigo, disfarçado. É absurda a máfia, o pessoal vende ponto. É algo terrível, é ambiente de morte, ambiente de máfia, ambiente de prostituição. E aí a igreja deixa de ajudar os domésticos da fé, gente necessitada, para ir fazer obra social com gente que sequer quer trabalhar. Isso vem de uma herança católico-romana. Porque dentro da teologia católica, que é uma teologia muitas vezes não bíblica, você é salvo por obras, então tem que fazer caridade. Diz respeito aos princípios bíblicos. Então, com equilíbrio, com sabedoria, com bondade no coração, não cansemos de fazer o bem, de maneira bíblica. Isso aqui incomoda muita gente. Ah, mas e o evangelismo? Vai lá e evangeliza. Vamos ver quem vai parar para ouvir a palavra. Quanta gente vai trocar um marmitex por uma pedra de crack? Conheço irmãos que abençoaram com uma refeição e a pessoa foi na pingueira, na boca e já trocou por uma pedra. Na hora, na frente do irmão. Irmão da nossa igreja. Entendeu? Quem não trabalha, não coma. Amém? Vamos seguir. Versículo 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. O que Paulo está falando aqui? Disciplina bíblica.
Você vai ter que exortar o irmão, você vai ter que orientar, nós vamos ver os versículos que falam sobre isso. E se necessário for, você vai ter que excluir o irmão da igreja. Você vai ter que fazer a prática da excomunhão. Essa é a palavra certa. Não é uma palavra católica, não, é uma palavra bíblica. Os católicos que pegaram. Então não posso usar Espírito Santo, que os católicos também pegaram Espírito Santo. Não posso usar a palavra Bíblia. Que é excomunhão. Então Paulo dá os passos. Você vai admoestar, você vai orientar. Se a pessoa não obedecer, vai ter que se apartar. Vai ter que tratar como gentil ou publicano. Entendeu? Só que ele fala o seguinte, vocês vão disciplinar, mas lembrando que ele é um irmão. Ele não é um inimigo. Você disciplina com dor no coração. Você disciplina com pesar. Você disciplina para recuperar. Da mesma maneira que você disciplina seus filhos. Ou você disciplina seu filho para arrebentar tudo. Vem cá, menino, agora eu vou cortar seu braço. Não gostei do que você fez. Não tirou o pau direito. Vem cá que eu vou cortar sua mão. É assim que você faz? Não. É um irmão que está no erro. Precisa de oração, precisa de orientação, precisa de arrependimento. Tudo você tem que fazer com graça, com amor. E aí, continuando, versículo 16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz em toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Até aqui. No final, Paulo encerra com uma oração, só que aí ele traz uma marca das suas epístolas. Lembra que tinham cartas falsas, que inclusive perturbaram a igreja, foram a origem da epístola? O que Paulo faz? Para provar que a carta é verdadeira, ele escrevia os versículos finais do próprio punho, com a sua letra. Era como se fosse um selo de autenticidade, para evitar que cartas fossem falsificadas. Ele fazia isso em várias epístolas. E dessa forma, Paulo encerra. De uma maneira surpreendente. Veja, Paulo deu toda uma orientação de fé, Paulo deu toda uma orientação da volta de Jesus, e ele termina uma epístola tão espiritual como essa, com um assunto que incomoda muito hoje em dia, que é a disciplina bíblica. Na verdade, não existe disciplina bíblica nas igrejas brasileiras. Antigamente, havia um exagero da disciplina bíblica. Por exemplo, muitos irmãos pentecostais, se a criança jogasse voleibol na rua, ficava de banco. Disciplina. Se fizesse alguma coisa diferente, disciplina. Motivos não bíblicos. Está andando desordenadamente. Entendeu? Só que a Bíblia orienta a doutrina da separação bíblica. É uma doutrina bíblica. Aqui apresenta o primeiro caso. Qual que é o primeiro caso? Quem não trabalha, não coma. Você vai notar, você vai orientar, se não obedecer, vai desligar da igreja, vai fazer a excomunhão. Inclusive proibindo a entrada no culto. Se a pessoa quiser voltar para a igreja, ela tem que procurar a igreja, num culto vir publicamente pedir perdão e aí ser reintegrado. E passar por um período de observação. Entendeu? Depois eu vou mostrar o principal motivo que a gente precisa executar a disciplina bíblica. Uma coisa seríssima. Vamos em mais um texto, um pouquinho à frente. Carta de Paulo a Tito. Daí você vai passar por 1 Timóteo, 2 Timóteo e vai chegar em Tito. Tito, capítulo 3. Versículo 10. Olha um outro caso de excomunhão. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o,
sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. O que Paulo fala? Outro motivo de excomunhão. Quem? O homem herege. Por exemplo, alguém aqui, uma vez, nós tivemos uma pessoa que visitava a nossa igreja, glória a Deus, essa pessoa foi salva, Deus salvou. Mas, antes de ser salva, a pessoa começou a falar que não deve aqui na igreja. Aí, numa reunião, eu avisei a igreja, eu falei, ó, cuidado com tal pessoa e eu vou exortar ele. Se for para continuar falando isso, não é mais para vir na igreja. Aí teve gente que não entendeu, ficou bravo, só que os irmãos que já conheciam a Bíblia vieram a meu favor, falaram para o outro irmão, não pode, tem que ir. Porque a pessoa meio estava questionando se Jesus era Deus, se a Bíblia era verdadeira. Isso é herege. Já pensou? Se eu começo a deixar vir aqui e está em contato com os filhos de vocês, alguém que questiona que Jesus é Deus? Agora, não sou eu que estou falando, é Paulo. Ao homem herege, exorta uma, exorta duas, senão tira fora, evita. Arranca da comunhão. Aí vamos seguir. 2 Coríntios, vamos voltar um pouco, capítulo 2. Vamos voltando, passa de volta para o Tessalonicenses. Antes de chegar em 2 Coríntios, vamos em Gálatas, capítulo 6. Está mais perto. Vai passar por Tessalonicenses, vai voltar a passar por Efésios, vai chegar em Gálatas. Capítulo 6. Gálatas 6, versículo 1 diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Até aqui. O que está falando? Se alguém for pego em pecado, você tem que orientar. Só que você tem que fazer isso com mansidão. Como que funciona aqui na igreja? Quem vai ser o pecador? Oscarde. Oscarde pecou. Aí o Oscarde vem, me procura em secreto e confessa o seu pecado a mim. O que eu faço? Eu oriento ele. Você entendeu que é pecado? Entendi que é pecado. Bom, então, irmão, ó, vou orar com você. Você vai estar em observação. Mas assim, o assunto fica entre mim, entre você e sua esposa. E eu vou estar cuidando da sua vida, te apoiando na tua recuperação. Por quê? Porque ele me procurou. Ele procurou por quê? Porque foi arrependido. Aí temos uma segunda situação. O irmão foi pego em pecado. Por exemplo, em outros tempos na nossa igreja, nós já tivemos irmãos que passaram a noite toda fumando crack. Que bom testemunho, né? Aí o que acontece? Na época eu ainda não estava maduro na disciplina bíblica. Se é hoje que eu faria, pô, irmão, tá louco? Aí o que o irmão ia fazer? Aquela cara de coitado, né? Não, pastor, estou arrependido. Sabe, não me segurei. Coitado foi o diabo, pastor. Ah, irmão, você está arrependido? Então é o seguinte, na ceia, você vai mostrar o seu arrependimento, confessando o seu pecado de fumar crack e pedindo perdão à igreja e pedindo uma outra chance. Mas porque ele foi flagrado. O camarada é cara de pau, safado. Passou a noite queimando crack, fumando crack. E no caso, a pessoa era reincidente, já tinha feito isso mais de uma vez. Que conversa que é essa? Estou arrependido, pastor. Parece até um anjo. Outro dia eu vi o pastor Augusto de Coelho falando do caso.
O camarada desquitou da mulher, saiu, casou com outra, não sei o que, aí voltou para a igreja. Aí o pastor dele falou, ó, você tem que voltar lá na outra igreja resolver. Aí ele foi conversar com Nicodemos. Nicodemos falou, não, entendo, acho que você tem que continuar a sua vida, que bom que você voltou. Só que é o seguinte, você está arrependido mesmo? Tô. Está disposto a pedir perdão para a igreja publicamente? E confessar o seu pecado? Tô. Então tá bom, resolvido. Ele veio publicamente, pediu perdão do pecado, vida que segue, é um excelente irmão. O único detalhe é que por causa daquele pecado público, ele não pôde mais exercer cargo na igreja. Vaso que está quebrado, você pode colar. Mas você não pode pôr em evidência. Porque manchou. Lembra a ordem dos presbíteros, bom testemunho de fora? Que governe bem sua própria casa. Entendeu? Amantes do bem, não dados a muito vinho. Por isso que não pode. Paulo proíbe. Mas você vê, esse irmão estava arrependido. Prontamente, quando o Nicodemos falou para ele, você está disposto a pedir perdão? Tá. Curiosamente, a igreja que eu congregava logo que eu cheguei em Curitiba, certa vez um casal caiu em fornicação. Na fornicação é relação sexual entre pessoas não casadas. E aí a moça engravidou. Eles foram excluídos da igreja, porque não se arrependeram do pecado da fornicação. E não procuraram corrigir. Aí depois corrigiram tudo, acertaram e queriam voltar para a igreja. Numa ceia, na frente de 2.500 pessoas. Eles leram uma carta redigida por eles mesmos, confessando o pecado da fornicação, pedindo perdão e pedindo reintegração na igreja. Então até hoje lá, 10 anos depois, cuidando da vida, família restaurada, todo mundo bem, todo mundo feliz. Isso é arrependimento. Uma coisa é a pessoa que vem procurar. Gente, eu peco, Paula peca, todo mundo peca. Quando você procura para ser ajudado, o negócio tem que ser abafado. O negócio tem que ser protegido. A gente precisa guardar as pessoas. Porque o pecado envergonha. Para quem conhece a palavra de Deus, o pecado é uma vergonha. A pessoa veio procurar, confessou o seu pecado, o que você faz? Você abraça, você protege e você mantém em sigilo. Normalmente só eu e a Paula ficamos sabendo. Porque a pessoa se arrependeu, veio buscar. Agora, gente sem vergonha, gente sem caráter, gente que reincide no mesmo pecado sempre. Já teve gente no nosso meio que foi acusado de roubar coisa. E foi provado que a pessoa roubou. Só que aí esses casos me levaram a estudar a disciplina bíblica. Porque eu fiquei rogado. Imagina, você receber como irmão na sua casa alguém que você pensa que é irmão e tem uma nota de R$100 em cima do móvel da cozinha e a pessoa rouba sem você saber. E o teu pastor sabe que aquela pessoa já roubou e não falou nada. Que moral esse pastor tem? Entende? Imagina alguém que usou droga, seu filho está andando na rua e ele oferece uma carona. E aí a pessoa bebeu e usou droga, aí bate o carro e mata todo mundo. E o pastor sabe que aquela pessoa está usando droga e não falou nada. De quem que é a responsabilidade da morte do seu filho? Vou responder, se você não tem coragem, do seu pastor, que foi omisso e não cumpriu o seu papel de te alertar. Ó, irmãos, estamos com um problema assim, assim, assado. Tudo aquilo que envolve risco de vida. É que nem aqui na igreja, agrediu a mulher. Maravilha, primeira coisa, delegacia. Vai assinar boletim de ocorrência. Porque na próxima ele mata. Como já havia acontecendo em um monte de igreja. Os irmãos chegaram para a irmã, não, irmã, releva não sei o quê. 15 dias depois o cara matou. De quem que é a culpa? Do pastor. Gente, essas coisas acontecem mais do que você pensa. Uma pessoa que tem problemas sexuais.
O pastor fica sabendo, pegou no fraga. Aí eu não falo nada. Aí o seu filho encontra com aquele irmão na rua e ele tenta abusar sexualmente da sua filha. De quem que é a culpa? Do pastor. Porque ele sabia, foi pego em flagrante. E não executou a disciplina bíblica. Já teve irmãos que não estão aqui na igreja, que viram falta grave da pessoa e vieram conversar comigo. Oh, aconteceu isso. Liga a antena. Foi aí que eu comecei a estudar a disciplina bíblica. Porque como você vai ter resposta para casos tão sérios, como uso de droga, embriaguez, desvio sexual, roubo? Como você vai resolver isso? E proteger o rebanho, quem é crente de verdade? O clube dos pecadores, mas são pecadores que estão tentando acertar. São pecadores que são sinceros. Amém? Vamos mais um pouquinho, agora sim, 2 Coríntios 2. Volta Gálatas, chega em 2 Coríntios. Versículo 2. Não, capítulo 2, versículo 6. Ó. Basta-lhe ao tal essa repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. O que Paulo está falando? Um irmão foi excluído da igreja, porque estava vivendo com a esposa do pai. Aí ele se arrependeu, rompeu o relacionamento, voltou para a igreja. O que Paulo fala? Olha, basta a repreensão que foi feita. Ele se arrependeu, reatou com a igreja, não aperta mais, senão ele vai ficar triste demais. A disciplina alcançou. Assunto encerrado, basta apenas o pastor vigiar. Está encerrado. Arrependeu? Está encerrado. Glória a Deus que o irmão se arrependeu. Qual é o caso desse irmão? Vai em 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos voltar um pouco mais. 1 Coríntios 5. Versículo 9. Diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo está falando? Tinha um irmão da igreja que vivia com a esposa do pai. Aí a igreja não fez nada. Aí ele falou, vocês têm que excluir ele. Entendeu? E aí Paulo aumenta a lista. Não é só esse que morava com a madrasta. É o fornicador, aí fica incluído o adúltero, é o idólatra, é o avarento, é o roubador. O que a igreja tem que fazer? Excluir. Quando exclui, você está entregando a pessoa a Satanás, para a destruição da carne. Para quê? Para produzir uma disciplina. E ou a pessoa ser recolhida, mas se ela nasceu de novo, ela parte salva, só que vai embora para a glória mais cedo,
que Paulo fala? Para que destruição da carne, para que o mesmo seja salvo no último dia. O texto é bem claro. A pessoa não vai perder a salvação, só que vai embora para a glória. Destruição da carne é destruição da carne. É ser moído. Agora, no caso desse irmão, ele foi excluído e se arrependeu, voltou. Ganharam o irmão. E a igreja tirou o opróbrio. Da onde que vem esse ensino de Paulo? Vamos lá no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos ver quem inventou a história da excomunhão. Mateus, capítulo 18. Versículo 15. Palavras de Jesus. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Qual é a ordem de Jesus? Irmão pegou contra ti, vai falar com o irmão. Se arrependeu, tudo certo, ganhou o irmão. Não arrependeu, chama 2 testemunhas. Não arrependeu, leva o caso à igreja, a igreja exorta. Não arrependeu, exclui, trata como gentil ou publicano. Porque a igreja tem essa autoridade na disciplina bíblica, o que a igreja liga na terra, em concordância de 2 ou mais membros. Se for bíblico, tem validade no céu. Nós aqui na igreja, já juntos, votamos, não é o pastor que exclui, é a igreja que exclui. Nós já votamos juntos a exclusão. Tivemos já umas 3 exclusões aqui na igreja. 3 ou 4. Quem excluiu? A igreja. Por quê? Porque tudo que ligares na questão disciplinar vale. Desde que seja bíblico. Qual é o problema? Uma vez eu fui numa igreja e a turma começou a cantar um hino. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Está falando de disciplina? Está falando de excomunhão? Olha o que fazem com a palavra de Deus. O assunto mais sério que tem na Escritura é você excluir uma pessoa. A pessoa está sendo entregue a Satanás para a destruição da carne. Vocês entendem a seriedade disso? Você consegue conceber o que é ser entregue a Satanás para a destruição da carne? Alguém vai fazer isso com alegria? Não, a igreja vai fazer de tudo para que a pessoa se arrependa e volte. Mas, pastor, por que eu tenho que fazer isso? Olha que interessante. O dia que eu entendi esse versículo, eu tomei um susto. Livro do Apocalipse, rapidinho, lá para o fim da Bíblia, que eu estou muito avançado. Capítulo... Espera aí que eu preciso achar esse versículo. Só um minutinho. Aqui, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem,
e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Qual é o problema? A igreja que não nota as pessoas erradas e não disciplina. Jesus se volta contra a igreja. E Jesus põe aquela igreja em tribulação. Está afim? Num outro texto das cartas, Jesus fala o seguinte: arrepende-te, senão virei contra ti. Já pensou Jesus contra a sua igreja? Qual a maneira de livrar a igreja de Jesus está contra ela? Em amor, executar a disciplina bíblica. Com o tal, nem com mais. Você fica alegre de fazer isso? Não. Mas é o que tem que ser feito. E é papel nosso, da igreja. Se a coisa tiver que ficar em particular, vai ficar em particular. Mas se a coisa tiver que se tornar pública, tem que ser tratada pública. Normalmente eu sigo a seguinte regra: ofensa particular. Qual que é o âmbito? Particular. Neguinho ficou no boteco, bêbado, bateu o carro, fez um monte de presepada. Ofensa pública. Tem que tratar público. Agora, olha que interessante. Jesus dá 3 passos. Primeiro conversa tu e ele, depois conversa com duas testemunhas, depois leva a igreja. Paulo, no primeiro caso do camarada que vivia com a mãe, foi direto para o último passo. Exclui. No caso de quem não trabalha, não coma, Paulo pulou o segundo passo. Falou, ó, vai lá e fala com ele. Se ele não acatar, se aparta. Usou 2 passos. Então não é uma regra. Existem casos em que a igreja pode excluir sumariamente. Teve um irmão aqui na igreja, caiu em adultério, tinha mensagem de WhatsApp clara, o camarada falou claramente de ter relação sexual, a mensagem caiu na minha mão. Foi excluído sumário. Não teve o que falar. Destruiu sua vida. Entendeu? Porque lugar de sem vergonha não é na igreja, lugar de gente safada não é aqui. É papel nosso proteger nossas famílias, proteger nossas crianças, viver as nossas falhas, viver nossas dificuldades, mas não permitir gente pilantra, gente sem vergonha no nosso meio, dando uma de crente e magoando aqueles que querem dar certo. Já teve gente aqui na igreja que teve prejuízo por causa de pessoa que se dizia crente e não era. Entendeu? E esse prejuízo nunca mais voltou. Prejuízo financeiro, não foi pouco. Ainda passou vergonha ainda. A pessoa sabe do que eu estou falando. Entendeu? Mas nós não dominávamos esses princípios. Glória a Deus que a partir de 2016, 2017 começamos a dominar. E você vai na Batista Calvário, é igual. Você vai no Seminário Batista Regular, é igual. Você vai nas igrejas presbiterianas, é igual. Ninguém quer parte com gente sem vergonha. Porém, o pecador, vamos cuidar de todos. Senão nem eu ficava. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, que nós possamos estar andando em vitória, protegendo tua igreja, livrando ela de todo mal, através da tua graça, do teu poder e da tua unção. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.